Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Recentemente, um editorial da Folha de São Paulo intitulado Jair Rousseff repercutiu muito mal na internet, dentro do próprio jornal. Colunistas como Cristina Serra e Jânio de Freitas, além da ombudsman Flávia Lima, repudiaram a comparação esdrúxula e perversa. De outro lado, a advogada e mestre em direito penal Gabriela Prioli, apresentadora da CNN Brasil e influenciadora digital, divulgou um vídeo no qual ela sugere que a imprensa brasileira pega igualmente no pé de todos os governantes. Será mesmo? Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre o suposto jornalismo cão de guarda praticado no Brasil, hoje eu recebo o coordenador do Manchetômetro João Ferri Júnior e o pesquisador Eduardo Barbabella. Olá, bem-vindos. Prazer conversar com vocês de novo. Tudo bem? Como é que tá, André? Oi, Dudu. Oi, João. Oi, André. Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês novamente. João, o que te chamou a atenção no vídeo da Gabriela? Então, a Gabriela Prioli, que é a nova sensação do jornalismo brasileiro, trabalha na CNN, né? Ela, recentemente, semana passada, eu acho, publicou no Instagram um vídeo no qual ela comenta, na verdade é um vídeo de crítica ao Bolsonaro em relação ao fato de ele ter xingado o repórter, né? E é claro que o objetivo do nosso podcast aqui não é, de fato, comendar o xingamento do Bolsonaro, mas é comentar a posição que a Priori assume e o argumento que ela apresenta, porque o argumento que ela apresenta é basicamente o seguinte: é o velho e bom argumento de que a mídia é o cão de guarda do interesse público. Então ela pega durante esse vídeo, expõe várias capas, né, de jornal, no qual a mídia batia de maneira desonesta, eu acho, no presidente Lula e na presidente Dilma, como se isso fosse prova de que a mídia está no pé de todo mundo, ou seja, fazendo uma tábula rasa não, mas nivelando a cobertura e tentando mostrar que a mídia, na verdade, está cumprindo seu papel de ficar em cima do poder constituído. Entendeu? É o famoso papel de watchdog, que se diz em inglês, né? Cão de guarda do interesse público. Então, assim, ela mostra a capa do Estadão, Lava Jato liga a compra do sítio a repasse de Teles a filho de Lula. Você vê que a coisa que Lava Jato liga isso nunca foi provado, filho do Lula nunca foi, na verdade, condenado por nada disso. E várias outras manchetes, né? PT dava mesada de 30 mil a parlamentares de Jefferson, a coisa do mensalão, ela de alguma maneira não, de maneira bastante explícita, ela meio que passa uma aprovação, capas da Veja, com o Lula vestido de presidiário, ou seja, todo esse ataque, essa assassinato de reputação que foi feito contra o Lula, ela meio que coloca isso como se fosse o papel, realmente a imprensa cumprindo seu papel, né? É impressionante isso, assim, o PT sendo chamado de organização criminosa de 40 réus, né, na página do Globo. É interessante que isso não resiste à comparação mais básica dos dados do Manchetômetro, né, que mostram que a mídia só faz esse tipo de campanha contra o PT, quando os casos são casos contra o PSDB, contra o DEM, contra o PP, contra o PMDB, que houve muitos, né, inclusive durante o governo Temer, que esses partidos chegaram ao poder, a mídia se comportou de uma maneira bastante tímida em relação aos escândalos, aos potenciais escândalos de corrupção, né? João, Às vezes até noticiava, fala. o Manchetômetro fez um estudo de 98 para comparar a reeleição do presidente, não teve isso? Sim. Que mostra que o comportamento da imprensa foi bem diferente naquela época em relação... Esse é um dos estudos fundadores do Manchetômetro, que é a comparação da eleição de 98 com a de 2014, porque eram duas eleições de reeleição, né? No caso, Fernando Henrique em 98 e a Dilma em 2014, e mostrou a diferença entre a maneira Justamente como... para rebater esse discurso do watchdog, que a imprensa ela critica quem está no governo, independente da coloração Certamente, eu partidária. acho que essa foi a primeira grande refutação que os dados do Manchetômetro conseguiram fazer dessa tese do watchdog, porque mostraram que, assim, e além do mais, se você, como se diz em ciências sociais, controla para outras variáveis, tipo crise econômica, né? A crise econômica era muito pior na época do Fernando Henrique Cardoso, na época da reeleição da Dilma não havia crise, né?
A situação da economia do país estava bem pior na época da reeleição do Fernando Henrique. E mesmo assim, a cobertura da mídia foi muito benevolente em relação ao Fernando Henrique e muito crítica em relação a Dilma, muito negativa em relação a Dilma. Né? Então, assim, inclusive não atribuindo a crise econômica à política econômica do governo, mas a fatores internacionais. Né? Ao contrário da época da Dilma. Os fatores Dilma ao contrário, internacionais claro, eram descartados. Apesar de ter tido uma crise mundial de proporções assim, desde a queda da Bolsa de 29. Exatamente. Exatamente. Então, a questão, eu acho que desse vídeo da Prioli é assim, o objetivo, na verdade, é tentar corrigir, ou seja, fazer uma reprimenda a um comportamento detestável do Bolsonaro, todos estamos de acordo. Agora, você não pode fazer isso, né, tentar cobrir um santo descobrindo o outro, né, cobrir a cabeça descobrindo os pés, porque ao fazer isso, passa a mão na cabeça do comportamento da imprensa que tem sido terrível, ou seja, extremamente politizado, não é é mentira, é fake news que a mídia tem um papel de watchdog no Brasil. E assim, a gente tem mostrado isso em várias outras ocasiões. Por exemplo, quando o Michel Temer assumiu, né, a presidência da República, a despeito da continuidade ou até piora da crise econômica, continuidade da crise econômica, né? A despeito dos vários escândalos de corrupção, o governo dele teve um tratamento muito mais benevolente por parte da mídia, né, da grande mídia. Quando eu falo grande mídia aqui, claro, no caso do Manchetão, a gente está se referindo aos 3 jornais, Folha de São Paulo, o Globo, Estado de São Paulo, e ao Jornal Nacional, que são os meios que a gente estuda há mais tempo. E não por coincidência, queria trazer o Eduardo para a conversa, não por coincidência, a Prioli ganhou um espaço no Globo, né? Deu uma entrevista pro Globo essa semana. Pois é, André, ela ganhou algum espaço no Jornal Globo, ela foi entrevistada E por como... curiosidade, Dudu, me corrige, eles não citam a CNN no lugar que ela trabalha. Claro. Pois é, André, é uma coisa bem interessante, é uma questão bem interessante essa, que o Globo faz uma entrevista com a Prioli, a apresenta como uma influenciadora digital sobre temas de política, né? Mas não citam que ela tem um programa na CNN, junto do Leandro Carnal e da Mari Palma, né, que são os outros apresentadores, em que eles discutem diversos temas, inclusive política. Então esse é um primeiro ponto interessante, ela ganhou algum espaço, além de ser colunista da Folha hoje, com várias discussões e vários temas, né, tendo um espaço semanal no jornal. Então também ajuda a explicar por que ela está defendendo ali, né? Ela está defendendo onde ela escreve. Além de, isso é sempre importante destacar, né, reforçar um pouco aquela ideia de que é possível você ter uma pluralidade interna na mídia que apresente todas as posições possíveis. Então, quando você coloca alguém que é de esquerda, né, a priori ela se identifica como alguém de esquerda, mesmo que ela, né, nos últimos tempos tenha sempre tentado retirar esse estigma, ela se admite como alguém que defende pontos da esquerda política, mas ela tenta desestigmatizar sua posição e afirmar que não é de esquerda nem de direita, né? Ela tenta um pouco sair dessa discussão comum para tentar discutir os temas, porque ela entende que esses posicionamentos políticos são estigmatizados. É isso que Enfim, ela diz, né, Dudu? é isso que ela diz, mas na verdade isso facilita para ela transitar nessa discussão, né, e entrar nesse debate, e ela acaba servindo como alguém que protege muito o CNN porque dá à CNN essa pluralidade. Assim como Augusto de Arruda, que trabalhou no grande debate com o Caio Coppola depois que a Priori saiu, também servia a mesma questão, né? Qualquer pessoa que seja de esquerda ou que tenha pensamentos progressistas e que esteja num programa com alguém que é reconhecidamente de extrema-direita e conservador, está ali apenas ajudando e favorecendo a CNN a demonstrar uma falsa pluralidade, mas que nós sabemos que não é verdadeira, até porque a CNN é uma das emissoras que dá mais espaço ao governo federal e que consegue, às vezes, algumas entrevistas exclusivas com pessoas do governo federal que outras emissoras, até o SBT, que é ligado ao Bolsonaro hoje, não consegue. Então, essa é uma questão também importante. E para voltar um pouco no que o João falou sobre a ideia de watchdog, né? Essa ideia do cão de guarda da mídia, é importante a gente trazer um pouco, porque isso é um conceito que existe muito aqui na América do Sul.
principalmente. Na América do Sul existe muito essa ideia de que o jornalismo tem esse papel de cão de guarda, aquele que vai proteger a sociedade de ações governamentais que são consideradas negativas. E aí, isso é uma coisa importante, a gente tem que distinguir um pouco o que é o jornalismo investigativo e o jornalismo watchdog. O jornalismo investigativo ele vai produzir as informações, vai produzir notícias, né? Vai investigar as questões, as histórias, mas não necessariamente vai estar preocupado, e essa é a grande diferença com o watchdog, com as consequências políticas do que vai ser divulgado. Então, o jornalismo investigativo ele vai produzir uma notícia que tem nuances e uma grande dimensão de histórias. Então, a gente vai ter uma grande história, uma história por trás que vai desmembrar. Um exemplo é a história da deputada federal Flor de Lis, do possível assassinato do marido da deputada Flor de Lis por um filho do casal. A história que se construiu e que se conta hoje, né, é uma história de investigação, de jornalismo investigativo. Você está ali demonstrando todo o emaranhado de discussões e de fatos que existem ali. Agora, quando você pega essa história e joga ela para discussão sobre isso é um fator para retirá-la, se isso é uma questão de decoro parlamentar ou não, você já traz esse jornalismo investigativo para o watchdog. Porque é como se você estivesse questionando o fato que ela fez e jogando para uma consequência política. Então você está trazendo para a questão política o fato. E aí você já começa a sair de um jornalismo puramente investigativo e você já começa a trazer uma comunicação política, porque isso vai trazer necessariamente influência política. Certo ou não, aqui a gente não estou apresentando a discussão sobre se isso é correto ou não, mas estou apenas expondo o conceito. Então, você traz o conceito para essa questão. Seria meio que desnudar esse fato. E aí você vai trazer, por exemplo, um exemplo de como você atua como watchdog. Você faz, como teve a reportagem do Fantástico no dia 30 de agosto, o repórter entrou em contato com o Rodrigo Maia para saber se abririam os trabalhos do Conselho de Ética, e aí o Rodrigo Maia falou que iria trabalhar para abrir o Conselho de Ética para discutir esse fato. Então, isso daí é um exemplo de watchdog. É um exemplo do jornalismo criando um fato político que vai influenciar naquela questão. Então, isso é importante a gente apresentar para as pessoas entenderem um pouco o que é o watchdog. O watchdog está preocupado exatamente com isso, em trazer consequências políticas a um fato. Eu não entendi direito o seu ponto. Você quer dizer que o jornalismo brasileiro de fato faz isso? Não, eu quero dizer que eu quis só dar um exemplo de como é possível acontecer isso. Porque eles realmente fizeram o watchdog ali. Se você pensar nessa ideia, eles criaram uma consequência política por um fato. Mas o watchdog deles é totalmente tendencioso a quem eles não concordam. A questão é isso, a questão é o cachorro só late para estranho, os amigos que deixam entrar. Exatamente. Sempre. Mas eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, você não teve esse watchdog com as denúncias do José Serra ou as questões que saíram há pouco tempo ou outros assuntos que influenciaram. José Serra, Temer. Exatamente. O watchdog deles é um watchdog específico e voltado apenas aos inimigos. Né? Ele é um cachorro treinado só para atacar os estranhos. Os amigos, não. Não, ainda falando sobre a Prioli, eu acho assim, a Prioli ganhou muita notoriedade na CNN a partir o debut dela lá foi aquele programa, o Grande Debate, né, na qual ela acabou brigando com o tal do Coppola, que é um bolsonarista renhido. E... Não era nem o Coppola, era um outro que estava na época, que o Coppola tinha ficado doente. Ah, tá. Com outro sujeito, mas que cumpre a mesma função. E aí eu gostaria de chamar atenção para isso também da CNN, que aí já não é o modelo watchdog, mas é o modelo jornalismo equilibrado. Então existem dois modelos, na verdade, né? Esse modelo americano, os dois são americanos de origem, mas um que acha que o jornalismo tem que ter, na verdade, ver todas as posições ou exprimir todas as posições para o leitor ou telespectador se informar melhor e escolher a dele, e o outro que acha que ele tem que correr atrás do poder instituído. Eles não são autoexcludentes, as mídias reclamam para si os dois ao mesmo tempo, muitas vezes. No caso da CNN, a CNN até se estruturou de uma maneira a tentar produzir esse efeito, né, ideológico, eu acho.
assim, ideológico, em grande medida porque assim, aquilo que eles apresentam como oposição de ideias, para mim, é bastante falseado e muito incita tendencioso. Por quê? Veja bem, a Prioli entrava ali como opinião de esquerda, né? A gente sabe muito bem que assim, ela tem dificuldade de dizer, inclusive, que é de esquerda. É uma pessoa assim que tem uma postura geralmente progressista, não é verdade? Mas nunca muito à esquerda. Sempre assim fazendo considerações assim prudentes sobre as coisas, tal. Enquanto o outro cara do outro lado, que representava a outra opinião, era de extrema direita, né? Falando fake news, falando coisas absurdas em qualquer coisa, entendeu? Então, de um lado você tem uma posição assim de centro-esquerda tendendo ao centro, e a outra, do outro lado você tem uma posição de extrema direita. E assim, ao fazer isso, a CNN, na verdade, dava e dá até hoje, né, um espaço enorme para essa posição radicalizada à direita representada pelo presidente Bolsonaro. Uma Como se legitimidade, né? enorme, como se eles ocupassem metade do espectro ideológico aqui no sentido, estou falando, do conjunto de ideias pertinentes à discussão das questões públicas, né? Eu acho uma distorção enorme isso, né? Em favor do bolsonarismo. Eles acabam, né, João, criando uma ideia de que você tem, entre aspas, dois polos aceitáveis. Você tem o polo da centro-esquerda, que é onde É, você tem. Hoje você teria o Flávio Dino e o Ciro Gomes. Onde a imprensa Né? exclui o PT. nunca Sim, petista, exatamente. A centro-esquerda, o PT calado, né? Assim, hoje é exemplificado, né, pelo Ciro Gomes e o Flávio Dino, que conversam com o centro, como o Luciano Huck, conversam é, com o centro-direita, como o PSDB também, e do outro lado, a extrema-direita, que é o Bolsonaro, que acaba tendo um espaço maior do que deveria. E aí você exclui desse debate quem? O PT e a extrema-esquerda mesmo, porque não, a você entende que eles extrema-esquerda estão. está excluída desde o começo, é impressionante. Isso é outra, assim, você tem gente que defende ditadura militar até, aparecendo na televisão, ou coisas parecidas, mas, assim, revolucionários da extrema-esquerda esquece, né? Então você afasta esse debate, né? Você acaba afastando essas pessoas da discussão e tornando eles como se fossem excluídos. E aí a gente volta para a questão do hot dog. Mas Fala. deixa eu só falar uma coisa. Como a extrema esquerda é muito pequena do ponto de vista eleitoral, de militantes e tudo mais, assim, até o mal não é tão grande. Agora, a exclusão do PT, que é um partido que sistematicamente coloca candidatos no segundo turno da eleição presidencial e vencendo várias eleições em seguida, é um crime contra o debate público no Brasil, né? O partido que tem o maior número de deputados federais na Câmara, ou seja, é muito estranha essa O exclusão. problema é que a grande imprensa classifica o PT como extrema-esquerda. É, É, a eu acho que CNN, a princípio, não tem, né, laços com essa grande imprensa, but, né, não, faz a mesma coisa. faz a mesma coisa. E o E problema é que interessante está que na reportagem do Globo, que o Dudu citou, eles falam que a Gabriela passou a ter mais interesse sobre ela quando ela começou a dialogar publicamente com celebridades. Entre elas, a cantora Anitta, que é amiga pessoal da Gabriela, e o apresentador Luciano Huck, Olha, que, que tentou articular uma campanha na última eleição e está tentando para a próxima, né? Uma posição assim, meio antipolítica, que o Brasil precisa de um gestor, né? eu não ficaria surpreso se a Gabriela Prioli, no futuro próximo, não assumisse um cargo em um governo de centro-direita desse tipo aí, renovação. Não precisa ser o governo federal, não, porque eu não sei a capacidade que esses caras têm de ganhar uma eleição federal, mas tudo pode acontecer nesse país. Mas pode ser governo estadual, mesmo municipal. Não ficaria muito surpreso, não. eu acho interessante também que a gente tem sempre, quando a gente traz o Luciano Huck para o debate, acho sempre legal a gente trazer que ele faz parte do Renova BR, né? Renova Brasil, que é um projeto parapolítico, né? Para partidário ou suprapartidário, como as pessoas gostam de dizer. É um projeto que não tem, um movimento que não tem um partido específico, mas ele é como eles gostam de dizer, é um movimento de renovação de política baseado em ideias, então eles se associam a vários partidos. E aí eu acho legal a gente sempre trazer que hoje, né, que a gente está gravando, dia 31 de agosto, a gente já tem hoje um projeto
de se discutir a presença desses movimentos dentro dos partidos, né? Hoje, a gente está em 2020, para quem está ouvindo, né? As eleições municipais, alguns partidos já estão criando resoluções para que pessoas desses movimentos não possam se candidatar. Então você já tem uma certa limitação, e enquanto isso o Luciano Huck vai tentando emplacar. Ele tem hoje candidatos a Rio Branco, no Acre, e a Aracaju, e os dois do Renova. Um deles deve sair pelo PSDB, e o outro deve sair pela Cidadania. Então você vê que não são partidos de centro-esquerda, né? Estão muito mais associados a uma centro-direita, que acaba sendo associada a uma ideia de lugar comum pela mídia também. João, trazendo para o debate a Folha. A gente já fez um podcast sobre aquele editorial da Dita Branda e a campanha pela democracia que ela está fazendo de novo. Mas durante a última semana agora, ganhou repercussão um outro editorial dela, Jair Rousseff. O editorial chamado Jair Rousseff ganhou muita repercussão. Vários colunistas se posicionaram contra a própria Folha. E agora o diretor de redação, Sérgio Dávila, fez uma resposta, né? Como é que você vê tudo isso na Folha, esse debate? A Folha de São Paulo lutando por ocupar esse espaço aí de jornal campeão da democracia, né? Eles estão fazendo essa campanha Plural, pagando. né? Plural também tem Só essa isso, parte. campeão da democracia mesmo. Então, assim, olha, o sujeito, Sérgio Dávila, saiu em defesa da Folha de São Paulo, né, refutando particularmente aquela história que o Jânio de Freitas trouxe à tona novamente, de que o velho Frias emprestava carros para levar presos ilegais para os porões, para serem torturados por um estoicode. Então, ele veio negar isso, falar que não há provas disso, nada. Então, aquela coisa da Folha é assim, é aquele tipo de coisa, é um jornal que tenta, de alguma maneira, reescrever a história, né? Porque eles apoiaram a ditadura militar, de fato, né? Então, eles foram depois aderir à Direta Já, foram um dos primeiros jornais a aderir à Direta Já. Então, ao invés de fazer mandaram aquela de Dita Branda no meio do caminho também, ou seja, cometeram esse tipo de deslize. Então, é um jornal que tem um compromisso com a democracia historicamente bastante como se diz em inglês, ou seja, bastante, assim, esburacado, inconstante, eu diria. E tenta desesperadamente reescrever o passado e se colocar como campeão da democracia, se colocar como a voz agora que vai definir o que é a ditadura, dando curso sobre isso. Assim, é uma pretensão bastante, eu acho, desproporcional da Folha de São Paulo. Eu ficaria de melhor tamanho se eles reconhecessem os erros do passado e ficassem quietos e tentassem melhorar, na verdade, que eu acho que continuam cometendo erros no presente, né? Vide esse editorial Jair Rousseff, de uma insensibilidade assim atroz. E revela ao mesmo tempo. A culpa sobre o editorial e sobre o editorial da Dita Branda também recaiu sobre o funcionário que escreveu. O dono do jornal ficou alheio a isso. Isso foi o que eu entendi tanto do artigo do Jânio, da coluna do Jânio, quanto a resposta do Sérgio Dávila. Mas a época, eu lembro disso, porque eu tenho idade suficiente para lembrar dessa história. A época me parece que o Otavinho Frias ficou meio responsabilizado por isso aí. Ele meio que defendeu o uso do termo Dita Branda, se eu não me engano, né? Eu acho o seguinte também, esse episódio do Jair Rousseff mostra, além disso, né, mostra como a Folha de São Paulo está disposta a levar essa defesa à concepção neoliberal de política econômica, ou seja, de restrição do gasto público, porque o editorial era sobre isso, né? Ou seja, Jair Rousseff está virando Dilma porque ele está relaxando o controle do gasto público e vai produzir uma catástrofe econômica comparável à suposta catástrofe que a Dilma produziu. É esse o argumento, né? O coração do argumento é esse. É esse, exatamente. Então, assim, esse compromisso com a fé religiosa, né, a doutrina assim, religiosa de que o controle, a diminuição do gasto público constitui uma virtude, né,
um ato fundamental para produzir a saúde econômica do país, que é uma grande bobagem. A despeito das evidências, né? A despeito das evidências, exatamente. É religioso isso, na verdade. Ou seja, a adesão deles a essa tese tão incerta faz com que eles cometam esses abusos, inclusive na leitura do significado político dessas coisas, inclusive de falar que o Jair Bolsonaro e a Dilma Rousseff são a mesma coisa. Eu acho interessante, João, até queria colocar isso para vocês, que nesse caso do texto do Jânio, a gente tem algo bastante interessante, né? Porque o Jânio ele vai trazer vários absurdos no texto, mas principalmente dois absurdos. Essa defesa dele neoliberal, né? Esse posicionamento que é próximo ao jornal, e essa comparação entre Dilma e Bolsonaro, que o que é mais grave nisso tudo é porque o Bolsonaro é um defensor da ditadura, principalmente do brilhante Ustra, quem não se lembra da fala dele no impeachment, né, no processo de impeachment, e a Dilma foi uma torturada, é uma sobrevivente da ditadura. E aí o que você tem? Você tem dois absurdos, um absurdo que é muito mais absurdo que o outro, e aí quando você tem no dia seguinte uma resposta da Dilma no jornal, você tem vários colunistas no jornal falando e criticando o texto, as críticas ao texto são a comparação Bolsonaro e Dilma. Não é sobre a questão neoliberal. Inclusive, o texto da Folha de hoje é sobre a ditadura. É sobre essa comparação com relação à ditadura. Ela não vai citar a questão neoliberal. Então, por quê? A questão neoliberal, ela passou incólume. É como se nada tivesse acontecido e como se aquilo ali fosse aceitável, principalmente para a Folha. E isso eu acho que é importante a gente destacar isso, por quê? Porque isso, novamente, traz aquela discussão de não é um jornalismo de duas posições ou plural internamente, como a gente estava falando antes, né? Você tem um posicionamento muito claro de defesa do neoliberalismo que foi mantida. Essa posição se manteve, ela passou, e o que se criticou foi a questão da ditadura, e aí você pega uma questão que é muito fácil de você bater e colocou ela na conta do Jânio de Freitas. Então isso acho que é uma questão que a gente tem que prestar atenção, que eles criaram duas cortinas de fumaça, quer dizer, o texto traz várias cortinas de fumaça, várias questões, e eles pegaram a mais interessante e jogaram ela como uma cortina de fumaça e passaram a ideia que eles queriam passar para frente. João, outra questão que o texto do Jânio trouxe, que eu achei interessante, foi uma reclamação de que certos colunistas mais à esquerda não têm espaço na primeira página do jornal, nas chamadas primeira página. Foi uma denúncia que ele fez aí. E que o Sérgio Dávila não respondeu à altura, no meu entender. O Jânio fala isso? Fala. Isso tá na cara. Isso é uma coisa muito óbvia. Chama de censura até, uma certa censura que certos colunistas não ganham espaço na primeira página. Não é questão só de colunista ganhar espaço na primeira página, não. É questão de colunista ganhar espaço no jornal como um todo. Para você ter uma ideia, um estudo recente que eu fiz do Manchetômetro, né, eu peguei os editoriais e o governo de o PT, primeiro o seguinte, né, o PT nos editoriais do governo Dilma Rousseff, né, Dilma 2. O PT, vou pegar só a Folha de São Paulo, mas vamos falar dos três, vai. Na Folha de São Paulo, nos meses de governo da Dilma Rousseff, que foi 1 ano e 4 meses, o PT recebeu 110 editoriais negativos, né, para 1 favorável e 6 equivalentes. E aí você vê, no Globo é pior ainda, 230 para 5 favoráveis, 5 ambivalentes e 1 favorável. E no estado de São Paulo é 353 contra 13 ambivalentes. Né? Então você vê assim, que a cobertura destinada ao PT é de uma negatividade brutal nos editoriais. Você fala, mas esse seria o posicionamento dos jornais, na verdade. Assim, não é os artigos de opinião. Né? Quando você vai para, por exemplo, pegar governo federal no governo Dilma 2, Código do Governo Federal. Então, como o governo federal é tratado nos editoriais? Você tem, assim, taxas parecidas, né? Folha de São Paulo, 253 negativos contra 36 ambivalentes, né? O Globo, 334 negativos contra 18 ambivalentes. Aí você fala, não, mas esses são editoriais, ora, não é os artigos de opinião, na verdade.
Então vamos ver quais são os artigos de opinião, ou seja, aqueles da página 2 e 3 dos jornais, né? Pra vocês terem uma ideia, na Folha de São Paulo, durante o governo de Dilma II, houve 337 artigos contrários ao PT, contra 25 ambivalentes e 5 favoráveis. Então, isso mostra, e no Globo, pior ainda, o Globo 301 contrários para 4 ambivalentes e 2 favoráveis. E Estadão, números parecidos. Isso mostra o quê? Mostra que as pessoas que estão sendo convidadas para escrever artigo de opinião raramente exprimem qualquer opinião que seja favorável ao PT, ou que seja, pelo menos escreva um artigo ambivalente que tenha opiniões contrárias e favoráveis. Isso ao longo de um governo que era do PT e que o partido tinha, de fato, várias razões, mas essas razões não são noticiadas no jornal. Se você vai, de novo, pega a maneira como Lula é tratado, a maneira como o governo federal foi tratado, porque, como eu falei para você, tem o governo federal aqui, né? Você vai achar coisas muito parecidas. O governo federal no Dilma II, a Folha de São Paulo, artigo de opinião, 491 artigos de opinião contrário, para 54 ambivalentes, ou seja, é quase 10 negativos, 10 que são inteiramente contrários, para 10 para 1 que tem alguma coisa, não, veja bem, pode ser diferente a interpretação. Né? E é claro que o que está sendo discutido aqui são políticas públicas, ou mesmo questões de corrupção, lava-jato, na qual a gente sabe muito bem que tem pelo menos dois lados da coisa, na verdade. Ou seja, que o PT e o Lula têm uma defesa bastante consistente, inclusive que colocava em questão vários aspectos da Lava Jato que depois vieram a público mostrar que eles estavam certos, né? Como o conluio entre o juiz e os promotores, né? Os atos ilegais do juiz e da promotoria. Então, assim, os dados mostram, eu diria o seguinte, a grande mídia brasileira, inclusive a Folha de São Paulo, que é um jornal que mais se preocupa em passar uma imagem de democrata, de fato, se preocupar com a questão democrática, eles têm um longo caminho pela frente para fazer uma revisão das suas práticas e realmente se aproximarem de algo que seja uma autocrítica, João, para ficar na palavra que eles gostam de usar. Obrigado, você colocou na minha boca. Quem precisa fazer autocrítica são eles, né? Eles precisam fazer uma autocrítica urgente, porque a maneira como eles agem é realmente absurda. Os jornais funcionam com, basicamente, braços para fazer política, né? Assim, instrumentos de política. Política para se meter na política. Isso traz um pouco o que o Eduardo estava falando, assim, essa coisa de produzir um efeito político. Eles querem produzir um efeito político, certamente, com o que fazem, sempre quiseram, né? Inclusive influenciar eleições. E assim, eu não acho que o problema todo disso está o seguinte, muita gente quer influenciar eleições, não tem problema nenhum querer ser político. O problema é querer ser político, ser parte, quando você é político, você se torna parte. E ao mesmo tempo querer representar a esfera pública, querer ser equilibrado, entendeu? Querer ser justo no tratamento. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como se diz os gringos, você não pode comer o bolo e querer ter ele ao mesmo tempo. É isso. É isso. Obrigado pela participação mais uma vez, João, Eduardo. Pô, foi um prazer participar desse podcast do Manchetômetro. Eu acho que esse assunto é super interessante. Tem muito mais coisas para dizer e no futuro a gente vai cobrir outras instâncias desse grande tema que é a politização do jornalismo brasileiro. Obrigado, André. Obrigado, João, pelo debate. Acho que foi muito importante. Como o João disse, é um tema que vai voltar com certeza, porque a gente está sempre atento a essas questões da mídia brasileira. Neste episódio, você ouviu um pouco sobre o jornalismo praticado no Brasil e como ele cobre historicamente diferentes governos. Para saber mais, acesse manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.